a mobilização chega num momento decisivo. Há a possibilidade de aprovação de indicativos de greve na Assembleia hoje. Você acha que isso pode ocorrer mesmo? Viviane, primeiro bom dia. Na verdade, toda mobilização do serviço público é sensivelmente diferente a uma mobilização de empregados privados, porque as lutas do serviço público elas devem ser constantes. Então, na verdade, todos os momentos para a luta do serviço público são decisivos. Agora a gente só chega num ponto de estrangulamento em que o sistema, o modelo que se quer implantar na AGU, de certo modo, vai de encontro a interesses que se mostram mais evidentes no seio da carreira, e não só na carreira de Procurador da Fazenda Nacional, como nas outras três que compõem a AGU. Então, esse indicativo de greve talvez até já venha, de certo modo, atrasado, porque, claro, é um impacto muito maior, é um tipo de ação com repercussão maior, até por um efeito nocivo que pode ter à sociedade, mas é aí que vem a diferença nas lutas do serviço público. É que, por ser o patrimônio do cidadão que não tem patrimônio nenhum, como diz um autor de administrativo, né, o Celso Antônio Bandeira de Mello, é nesse momento que a sociedade inteira acaba tendo que arcar pela pressão que o serviço público deve fazer quanto ao seu empregador, que na verdade é o Estado. Então, acho que a AGE de hoje vai ser frutífera nesse sentido de que o indicativo de greve deve ser aprovado. Porque desde 2010, as negociações com o Ministério do Planejamento e Orçamento não resultaram ainda em nenhum tipo de indicativo, né, de positivo por parte do governo. Então, se isso tivesse avançado, não teria necessidade de chegar a esse ponto. Mas acho que hoje essa greve pode ser decidida. Você já atuou no Rio Grande do Sul, atualmente trabalha em Brasília. Deve ter contato com seus colegas ainda lá do Rio Grande. Como é que você percebe a indignação dos procuradores diante da situação precária, de falta de carreira de apoio, sistemas de informática deficitários? Qual é a sua opinião a respeito disso? Apesar de o planejamento estratégico da PGFN ter sido um passo importante nesse sentido de uma estruturação, ainda que a médio ou longo prazo, as medidas que precisariam ter sido tomadas desde antes, já que a Procuradoria da Fazenda é um órgão multissecular, apesar de a estrutura da AGU só ter surgido em 93, mas a própria Procuradoria da Fazenda, como esse órgão tão antigo na República e antes até no Império, ele deveria ter sido melhor articulado desde sempre. Se isso começou agora, claro que tem que começar em algum momento, só que nesse instante em que a carreira se aumentou consideravelmente, principalmente no último concurso, 2007, 2008, e aí a gente sente que vários colegas, principalmente na comparação com outros ramos jurídicos do serviço público, né, como a magistratura, o Ministério Público, procuradorias estaduais e municipais, começam a sentir que a nossa carreira tem uma defasagem sensível quanto a essas outras carreiras. Na possibilidade, por exemplo, de implantar honorários para ser um sistema específico para advogados, algo que, por exemplo, no Executivo, os delegados federais ou a Receita Federal, os auditores, não poderiam, não tem esse mesmo mecanismo na lei. Então, há determinadas demandas específicas de advogados, por exemplo, que poderiam já ter avançado mais desde 93 e não avançaram, coisa que as procuradorias municipais e estaduais já fizeram. Então, a indignação, de certo modo, é até na condução do tom da indignação. É que talvez a gente deva começar a pontuar objetivos mais estratégicos e não só simplesmente lutar por bandeiras muito abstratas, como, por exemplo, a equiparação à magistratura, que a gente sabe tem toda uma estatura constitucional diferenciada. A começar de que não é uma função essencial à justiça, é a própria justiça. Então, dentro dessa seção constitucional de sermos uma função essencial à justiça, a gente podia lutar agora por objetivos que sejam alcançados com menor desgaste, tanto frente ao governo como frente à sociedade também.